Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Congresso Brasileiro de Treinamento Físico e Nutrição Esportiva. Eu sou a Salime Chedi de Lisboa e vou conversar com vocês hoje sobre a preparação física do basquetebol. A palestra de hoje tem como objetivo trazer para vocês conhecimentos gerais dos conceitos do esporte e das variáveis que compreendem toda a organização para uma correta prescrição de um treinamento e do treinamento do basquetebol. Ainda é como objetivo proporcionar a vocês, treinadores, praticantes e estudantes, que trabalham com as mais diversas faixas etárias, conhecimentos básicos e também avançados para a prescrição de treinamento e de treinamento esportivo como o basquete, a fim de que vocês tenham total conhecimento de fundamentos e de como realizar a preparação física dos praticantes. Inicialmente, vou começar me apresentando. Eu sou a Salime Chedi de Lisboa, sou professora de Educação Física, graduada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Sou mestre em Ciências do Movimento Humano, especialista em Fisiologia do Exercício, doutoranda em Ciências do Movimento Humano e atualmente sou docente da Faculdade Sojipa no curso de Bacharelado em Educação Física na cidade de Porto Alegre. Iniciando então, pessoal, a temática da nossa palestra de hoje, antes de tudo, é muito importante que para consigamos pensar durante esse processo dessa palestra, algumas questões básicas sobre a parte esportiva. No caso sobre o basquetebol, é importante que nós tenhamos conhecimento dos conceitos que cercam tanto este jogo quanto a prescrição do treinamento, quais são as variáveis importantes que nós temos que levar em consideração para a prescrição do treino e também como efetuar um planejamento e uma prescrição do treinamento, neste caso, do esporte basquetebol. Ainda, pessoal, antes de qualquer coisa, é muito importante que nós busquemos o conhecimento das particularidades do esporte que nós vamos prescrever, neste caso, no basquete. O basquete é um esporte muito bem documentado desde a sua criação até a sua evolução, mas de maneira bem objetiva, é um esporte de invasão, que necessita habilidade de fundamentos para que consiga, então, o jogador aplicar dentro do jogo. Ainda assim, é composto por esforços corporais intensos e breves, com a aplicação destes em diferentes ritmos e direções na quadra. Então, pessoal, basicamente, tendo noção dessas primeiras questões, nós precisamos, para planejamento de um treinamento de basquetebol ou de um período de treinamento, planificar, planejar, organizar e estruturar as mais diversas questões que podem estar vigentes dentro da prática esportiva do basquete. Então, pessoal, quando nós pensamos uma prescrição de um treinamento físico, a prescrição em si, ela é um processo multifatorial, sendo possível, através da correta aplicação e planificação na mesma, atingir metas. Assim, então, a correta organização do treinamento do basquete, ele é independente da faixa etária que vai ser aplicada, mas a equipe em si vai precisar de um acompanhamento multidisciplinar, tendo ainda a aplicação de diversas áreas de conhecimentos acerca de questões teóricas e práticas também das mais diversas áreas que compõem a ciência do desporte. Conceitualmente, pessoal, a periodização ela é uma proposta de treinamento de maneira sequencial, que então tenha dentro dela diferentes etapas, ou seja, unidades de um treinamento físico que vai permitir ao praticante, de maneira individual ou coletiva, sendo ele de nível amador ou atleta de alto desempenho, planejar, monitorar e também predizer o rendimento que ele vai ter dentro de uma modalidade. Assim, então, pessoal, dentro dessa programação vai ser possível que o técnico, que o preparador físico e que a equipe em si consiga manipular os mais diversos fatores que compõem um treinamento, como o volume, a intensidade, a frequência e também os objetivos. Quando nós vamos pensar e programar um treinamento, é muito importante, independente da modalidade que nós vamos proporcionar o treinamento, pensarmos e levarmos em consideração os princípios científicos do treinamento físico, que são basicamente a individualidade biológica,
a adaptação que será gerada a partir desse treinamento, a sobrecarga que será aplicada, a interdependência existente entre volume e intensidade, a continuidade e também a especificidade do treinamento. Ainda assim, com a utilização desses princípios, é muito importante que nós analisemos o esporte que está sendo prescrito em questão. Neste ponto, então, é muito importante levar em consideração as ações biomecânicas que serão realizadas durante a partida e durante o treinamento, as respostas e adaptações, tanto fisiológicas, metabólicas, com essas ações biomecânicas, a prescrição ser baseada em ações específicas, tanto de posições de jogo quanto de maneira coletiva, para que assim, então, consigamos planejar também a adaptação do sistema neuromuscular e fisiológico do nosso atleta. Analisando isso, então, pessoal, nós vamos conseguir buscar também compreender a efetividade do programa que vai ser aplicado, a efetividade de maneira individual para cada atleta e, ainda em questão também no esporte que nós estamos falando hoje, o de maneira coletiva. Assim, então, podendo utilizar uma união com as mais diversas áreas e também assumindo os riscos da organização geral desse treinamento que vai ser proposto para esta equipe. Então, pessoal, nós temos uma vertente muito interessante de observação, onde nós temos o jogador de maneira individual deste esporte, no basquete, a tarefa que vai ser solicitada para ele, treino a treino e jogo a jogo, nos mais diferentes contextos de treinamento. A questão do contexto situacional, onde ele vai aplicar essa tarefa que nós queremos, e também todas as questões de competência motora que existem nessa situação de ensino-aprendizado diário que nós temos no contato dos nossos atletas. Levando em consideração essas questões faladas até então, nós podemos observar que o basquetebol tem um ciclo de partida, onde em todos os momentos serão necessárias a utilização de ataques e defesas, tendo assim transições defensivas e ofensivas, com rebotes defensivos e ofensivos. Seguindo ainda dentro desse ciclo, nós teremos determinantes nesses momentos do nosso jogo, que são questões físicas, técnicas, táticas, nutricionais, psicológicas, morais e sociais. Na palestra de hoje, nós falaremos fortemente sobre questões físicas, técnicas e táticas. Mas aqui já mostra toda a grandiosidade que é a prescrição do treinamento, né? E o quanto o nosso congresso vai buscar a união dessas áreas, tanto da área psicológica, da área nutricional, física, técnica, tática, que vai trazer diversos benefícios também de questões morais e sociais, com a união das multi-áreas que trabalham dentro do esporte. Seguindo então, pessoal, nós precisamos inicialmente a observação do esporte que nós vamos conversar hoje. De maneira bem sucinta, eu trouxe para vocês uma ideia. Nós vamos ter um esporte de invasão com contato físico, onde será utilizado membros superiores e inferiores para a prática física, com as mais diversas possibilidades de perfis corporais dentro desta prática. Então, cada jogo, cada momento e cada ação dessas questões que eu citei anteriormente trarão um estresse ao corpo humano. Logo, pessoal, o estresse não leiam como algo ruim, mas sim cada prática física vai trazer algumas questões estressoras corporais para a musculatura e também para as questões metabólicas. Então, nós temos que buscar um equilíbrio sob a sobrecarga quando nós saímos da homeostase corporal. Essa adaptação vai gerar uma adaptação de ordem positiva ou negativa. De ordem positiva é o que nós queremos através de uma correta prescrição do treinamento. E de ordem negativa é quando a prescrição perde o ponto ideal de prática, trazendo a aproximação de burnout e de lesões sequentes nos nossos atletas, tanto de maneira aguda quanto de maneira crônica. Tudo isso vai também levar em conta questões do ambiente onde nós estamos praticando e também da genética individual de cada atleta, podendo assim trazer esse estresse uma supercompensação, que é gerar todos os benefícios que nós queremos nas mais diversas áreas com a prescrição do treino.
Logo além disso, pessoal, após essa questão de observação do estresse diário que vai ser causado corporalmente, nós temos a nossa pirâmide de observação de variáveis que estarão envolvidas na prescrição de um treinamento. Seja essas variáveis de ordem de resistência, da ordem de potência, da ordem de força, tudo isso vai ter as mais diversas importâncias dentro da escolha de volume, intensidade, densidade de treinamento, tanto quanto os movimentos que nós vamos solicitar, sejam eles de ordem de mobilidade articular, flexibilidade, aeróbica, anaeróbica. Seguindo lá, pessoal, quando nós paramos para observar as características do esporte do basquetebol dentro dessa pirâmide que eu mostrei anteriormente, o basquete está quase no centro de observação, de utilização de força, velocidade e endurance. E cada vez, a cada evolução, seja da parte física ou da parte de regras do esporte, esse posicionamento do basquete tende a ir para algum lado com maior predominância. Porém, ainda há a utilização dessas três grandes variáveis na prescrição do treinamento. Então, dentro dessas questões físicas, da preparação física, nós ainda teremos toda a questão de aprimoramento dos fundamentos técnicos básicos e complexos, toda a parte de conhecimento das variações táticas de jogo, até que se busque também o aprimoramento de aspectos psicológicos, sendo já o basquetebol um esporte de muita intensidade, onde o jogo pode mudar no último segundo. Seguindo ainda, pessoal, observando o basquete como um todo, nós observamos diversos movimentos corporais dentro do jogo. Se nós pararmos para observar de uma maneira ligada muito aos estudos e o que a literatura apresenta, nós conseguimos encontrar movimentos como caminhadas, corridas leves, corridas moderadas, intensas, corridas máximas, shufflings, leves, moderados e intensos, corridas laterais e saltos, de uma maneira de deslocamento deste atleta pela quadra. E quando nós paramos para olhar o percentual do tempo total de jogo, nós observamos que o nosso atleta ficará muitos momentos caminhando, correndo de maneira leve, com chanfres leves e também corridas moderadas. Ainda evoluindo, quando a gente vai observar a distância disso, nós observamos corridas máximas como um potencial muito grande de distância pela sua intensidade, acompanhando também movimentos lateralizados de maneira leve, moderada e intensa. Isso ainda nos traz uma grande interpretação quando a gente leva para outros estudos que observam as ações que são realizadas por tempo de jogo, como corta-luz, arremesso, passes, saltos, sprints, trotes e ficar parado. Hoje nós observamos um grande momento de espera de utilização de outras ações para então que se seja efetuado tanto a defesa como o ciclo de ataque do basquetebol. E isso se torna muito interessante, pessoal. Quando nós analisamos um jogo de basquetebol, às vezes é muito assustadora a intensidade e a velocidade que as ações do jogo acontecem. Só que, em contrapartida, nós observamos estudos que apontam intensidades baixas de grandes atos durante o jogo, tanto quanto muitos momentos de espera dentro desse jogo, em uma quadra que é considerada pequena para tantos atletas praticando ao mesmo tempo. Se nós observarmos a parte de percentuais, 66% dos movimentos duram menos de 2 segundos no basquetebol, ou seja, mais ou menos 6 segundos voltados de atividades intensas e moderadas para 22 segundos de atividades de intensas a baixas atuações diárias do basquetebol. Isso, pessoal, nos dá uma grande dúvida. Então, o basquete, ele é muito intenso ou a intensidade do jogo é somente na definição de jogadas? Como que eu vou preparar o meu atleta para essas mudanças de direções tão repetitivas e tão constantes dentro do jogo? Na parte do treinamento, pessoal, nós temos que realmente buscar a prescrição mais esperta do basquetebol, buscando metas que sejam específicas, mensuráveis, atingíveis, realistas, escaláveis em tempo, que seja possível aplicá-las no tempo que nós temos, emocionantes, e também que o atleta consiga refazê-la de uma maneira gravada, um recorder, que seja possível que ele compreenda, aprenda e consiga realizar novamente.
Para preparar um atleta com tantas essas informações, nós temos que observar que o público atlético, ele necessita de uma preparação muito mais formatada em sistemas que vão compreender todos os elementos do treinamento físico, levando em consideração toda a especificidade qualitativa do sistema, sendo ela de forma integral e aplicada no jogo. Numa estrutura geral, pessoal, vale ressaltar pontos específicos na parte de prescrição do treinamento, como a observação de uma preparação que vai ser pensada a longo prazo para essa equipe e também de maneira individual. Essa preparação a longo prazo, dependendo do ponto de análise do atleta que nós estamos lidando, um pensamento de ciclo olímpico, quando se busca o alto rendimento, um ciclo anual de treinamento, macrociclos, mesociclos, microciclos, sessões de treinamento, até que realmente se alcance o resultado desportivo. Essa pirâmide, ela compreende as mais diversas possibilidades de jogos, competições, de férias, de recuperação. Ainda dentro de cada uma dessas etapas, nós podemos observar o que é importante para a observação de tempo de treinamento para níveis regionais, nacionais e internacionais, sendo esses de maneira olímpica ou também a nível mundial. O que nós sabemos ainda, pessoal, é que a literatura da preparação física, independente da prática física levada em questão neste ponto, é que nós teremos pequenas divisões em toda esse triângulo, toda essa pirâmide de treinamento, onde nós vamos ter que observar ano a ano, um ano completo, a observação e organização de meses de treinamento destinados para períodos preparatórios, períodos competitivos, período de transição dos objetivos que vão ser propostos. Os momentos destinados para questões de percentuais aplicados com conceitos e nomes de ordinário, choque, estabilizador, momentos de manutenção, recuperativos, controle, pré-competitivo e competitivo. Ainda então, levando em questão cada momento, nós ainda entramos em sessões de treinamento. Quando nós observamos toda a correta prescrição de um treinamento, e aqui saindo do basquetebol, pessoal, mas entrando em outros tipos de esporte, nós observamos planejamentos como este que eu apresento para vocês, onde há um controle geral da aplicação que vai ser realizada em cada momento, com o volume, a intensidade, a fim de que isso proteja a nossa equipe, proteja o nosso atleta e ainda assim traga algum momento de controle para que eu possa refazer isso se necessário, tanto com o objetivo alcançado, como a correção de algum momento específico, caso não seja conquistado o que foi solicitado lá no início e que foi planejado no início da periodização. Então, pessoal, ainda a literatura traz diversas questões de variáveis a serem observadas dentro do basquete para que se conquista a performance em si. Nós temos pontos muito interessantes a ser discutidos aqui, além do que eu citei anteriormente, como movimentos de jogo, mas sim também a observação de distâncias totais que são realizadas durante uma partida, a categoria que será aplicada, quais são as acelerações, frenagens de movimentos, bloqueios, tanto quanto qual é a velocidade que é solicitada e também empregada no jogo pelas mais diversas posições, desde os alas, os armadores, até os nossos pivôs. Então, quando nós retornamos lá para aquela pirâmide que eu comentei, da prescrição do treino e das variáveis que nós temos que observar no basquetebol, nós acabamos voltando muito os olhos para a preparação da velocidade, da força,
da potência e dos sistemas energéticos que vão compor essa preparação da nossa equipe. Sendo assim, pessoal, a velocidade, ela é a capacidade de se transportar ou de se mover pelo espaço de jogo, no nosso caso a quadra, de uma maneira rápida, em que mecanicamente ainda a velocidade ela vai ser demonstrada por meio de uma relação entre espaço e tempo. Dentro do esporte que nós estamos conversando hoje, nós podemos aplicar a velocidade nas mais diversas questões de jogo, como a mudança de direção, aceleração, frenagens de movimentos, bloqueios, tanto de forma ofensiva quanto defensiva, a estabilidade corporal durante este movimento, o afastamento de lesões e também a composição corporal. Nós observamos também fortemente no jogo de basquetebol o desempenho da força corporal, da força muscular, que é a capacidade que o nosso músculo tem de gerar uma força contra uma resistência ou contra um objeto, e também de resistir a movimentos indesejados corporalmente. Quando aplicamos para o basquetebol, nós observamos no jogo uma melhora de mudança de direção, melhora na aceleração dos movimentos, melhora nos saltos, sendo eles mais altos e mais explosivos, maior qualidade de frenagem, bloqueios mais fortes, mais robustos, uma vantagem na disputa de ganho de espaço e também na disputa dos rebotes, uma estabilidade melhor para finalizar as jogadas que vão trazer a nossa pontuação para vencer no jogo, uma diminuição da chance de lesão, aqui uma questão muito forte de prevenção de lesões, e uma melhora na composição corporal. Ainda, pessoal, nós podemos observar que a força motora específica no basquete, ela vem de forma muito funcional para melhorar o desempenho nas ações motoras e não somente para a estética dos jogadores. Ainda assim, um treinamento de força funcional, uma força aplicada ao basquetebol, vai permitir que seja possível a realização das mais diversas cadeias musculares, nos mais diferentes planos de movimento, potencializando assim, então, o produto final que eu quero dentro da minha prática e da minha organização da aplicação de força no meu treinamento. Dentre os tipos de forças e todos os tipos de força que podem ser apresentados, o basquete compreende muito a força máxima, a força explosiva, a força elástica e a potência, que eu deixei aqui assinalada para vocês. Isso, pessoal, porque a potência, ela é a habilidade de realizar o máximo de força muscular instantaneamente durante os movimentos. Sendo aqui, então, questões muito importantes que nós vimos lá atrás naquele quadro que trazia movimentos que são realizados durante o basquetebol, durante o jogo, como sprint, saltos e arremessos. E aqui, então, pessoal, nós conseguimos observar uma questão muito interessante. Nós temos, talvez, menos momentos de potência durante o jogo, mas como é importante que nós tenhamos essa variável extremamente planejada, planificada e bem desenvolvida, pois aqui nós teremos os momentos que poderemos trazer a pontuação, nos sprints, na parte de contra-ataques, nos saltos para a defesa, para a busca do rebote defensivo, e nos arremessos, sejam eles em formato de arremesso de bandeja ou arremesso em jump, para assim, então, trazer uma melhor visibilidade da cesta e também um movimento com maior naturalidade e desempenho para, então, a pontuação. Quando nós entramos na parte de sistemas energéticos, esse vai representar as vias metabólicas que vão ser utilizadas para se obter a energia e a realização do trabalho. E aqui é muito importante que nós tenhamos o conhecimento da classificação dos sistemas energéticos, que nós tenhamos conhecimento da capacidade, em tempo, em metragem e também do esporte, onde é que vai se aplicar as vias metabólicas dentro do nosso esporte que está sendo praticado. No basquetebol, pessoal, tanto o sistema aeróbico quanto o anaeróbico vão ser muito importantes para que de maneira conjunta consiga se suportar o jogo todo. Porém, ao que parece, ao que a literatura aponta, o sistema aeróbico ele vai ser o predominante durante a maior parte do jogo, mesmo que seja um esporte intermitente, com grandes intensidades e repousos de uma maneira muito instantânea. Mas ainda é muito importante que nós tenhamos a noção que é importante que tenhamos as ações fundamentais, que são as ações curtas, que foi o que eu comentei anteriormente, os movimentos rápidos de sprints e os movimentos determinantes de pontuação, como os arremessos,
que utilizarão um formato muito anaeróbico, mesmo que haja grande predominância do sistema aeróbico durante boa parte do nosso jogo. Sabendo todas essas questões de conceitos e de organização de um treinamento, aí saindo do basquetebol, mas um treinamento de esportes do desporto, mas puxando para o basquetebol também essa organização, nós entramos nas nossas aulas, nos nossos treinos de basquetebol. Neste ponto, pessoal, é muito comum dentro da educação física nós termos uma aula ou um treinamento prescrito e organizado com a aplicação de um momento de aquecimento corporal, de parte principal ou de momentos específicos, e também de retorno às nossas sensações e nossos momentos iniciais ao treinamento, que é conhecida como a volta à calma. Dentro do basquetebol atual, do basquetebol moderno, pode-se aplicar as mais diversas vertentes e também organizações de treinamento. Na parte de prescrição de treino, pessoal, eu não posso vir aqui para vocês e trazer uma receita de bolo, porque aqui a dependência vai ser muito do material que vocês têm disponível, o número de atletas, as condições do local onde vocês estão utilizando para treinamento, as salas de musculação, as salas de treinamento funcional, qual é os materiais que vocês possuem para avaliação física, para reavaliação física também. E também o gênero que vocês estão aplicando, o número de competições, e todas essas questões que compreendem de forma multifatorial a precisão do treinamento. Mas nós conseguimos ter, sim, um bom diálogo de como organizar isso. De uma maneira moderna, o basquetebol no seu aquecimento traz diversas aplicações, como liberação miofascial, mobilidade articular, movimentos específicos do que vai ser utilizado dentro do jogo, trabalho com bola, trabalho sem bola, de maneira mais localizada ou de maneira aeróbica. Como ideia, pessoal, nós temos mais diversos movimentos, nós podemos entrar nas mais diversas classificações de movimentos para aplicação diária, como aquecimentos de pontos de pés e tornozelos, glúteos e quadril, abdômen e todas as diversas ativações dinâmicas para preparar o nosso atleta e a nossa equipe para a prática e para o treinamento que vai vir posteriormente. Nós temos, então, a possibilidade de um trabalho de pequenas passagens de cada movimento, com aplicação em um mesmo momento, um aquecimento com deslocamento com bola, alongamentos dinâmicos, ativações musculares, com alguns exercícios para preparação para a carga mais alta que virá posteriormente, como microdoses de treinamentos, como tratamento e possibilidade de utilização de velocidades específicas, distâncias curtas e mudanças de direção. Quando seguimos mais um pouquinho nas variáveis que nós conversamos até então, em uma parte principal de treinamento, pessoal, nós podemos trabalhar praticamente tudo que nós vimos até então. Eu posso, em um treino só, trabalhar velocidade, potência, posso trabalhar mudança de direção, tempo de reação, tomada de decisão. Então, pensando num formato geral após o nosso aquecimento, eu posso trabalhar no meu treinamento de basquete velocidades multidirecionais, com mudanças de direção de maneira rápida no corpo todo, com uma maneira de mudança de ritmo, direção pré-planejada. Podemos trabalhar somente agilidade e juntar tudo isso com bola, sem bola, com finalização ou sem finalização da jogada. Ainda nós podemos adicionar estímulos externos com materiais extras para a prática esportiva. Mas de forma organizacional do treinamento, nós temos sempre que buscar uma base sólida para quando o nosso atleta estiver numa competição em altíssima intensidade, ele esteja preparado para isso. Então, é necessário que nós busquemos um trabalho de uma velocidade linear e uma técnica de desaceleração muito eficiente, lá no nosso início da nossa temporada, ou até o final da temporada, ou pós-temporada, antes da pré-temporada. Para que aí, então, numa fase final ou no início de uma nova temporada, o meu atleta esteja pronto para adicionar, além da velocidade linear, eu tenha a técnica adequada para desacelerar os movimentos, conseguir adicionar mudanças de direção, adicionar ainda agilidade nesses movimentos, até que eu tenha velocidade no confronto para a finalização das jogadas.
Para isso, é necessário a aplicação de outras questões que nós conversamos até então, como força, como prevenção de lesão também. Então, por exemplo, pessoal, nós podemos aplicar esforços curtos, com séries planejadas, com o máximo de intensidade, com recuperação de forma ativa, de forma passiva, desde que se busque um cuidado para que nós tenhamos um descanso em torno de 8 a 20 vezes o tempo que nós tivemos, para que seja possível que a musculatura esteja descansada o suficiente para uma nova solicitação, tanto de mudança de direção quanto de intensidades máximas. Quando nós saímos disso, pessoal, e nós pensamos naquele nosso triângulo das variáveis interessantes a serem pensadas no basquetebol, nós entramos também na possibilidade do treinamento da força, que pode ser visualizada de maneira geral, específica ou competitiva. Aqui, pessoal, vai depender muito do espaço que nós vamos ter para a prescrição do treinamento. Se nós teremos materiais extras, se nós teremos os materiais próximos da nossa quadra, qual o horário que nós teremos esse material para conseguir organizar, né, a semana de treinamento da nossa equipe. O que nós temos sempre que pensar são os percentuais de treinamento, o que é uma questão geral da força, seja ela aplicada para qualquer tipo de treinamento, onde nós temos a observação da força máxima, da força explosiva, da potência, da força rápida e da velocidade máxima. E aí, então, nós pensarmos os percentuais de uma repetição máxima que vão ser ajustados para que o meu atleta esteja realmente trabalhando aquela variável que eu quero de uma maneira segura e também eficiente. Então, de exercícios, nós podemos aplicar os mais variados que podem ser utilizados dentro do basquetebol, mas, de uma maneira geral, nós podemos pensar em exercícios de dominantes de quadril, dominantes de joelho, movimentos de empurrar de maneira vertical ou horizontal, um puxar de maneira vertical ou horizontal, movimentos rotacionais diagonais, antirrotação, antiflexão e extensão e antiflexão e lateralização, a fim de que isso possa ser usado de uma maneira muito funcional dentro de uma partida e dentro de um treinamento. De uma maneira mais específica, pessoal, nós ainda podemos pensar nesses exercícios com uma ênfase em potência, em força rápida, como saltos com sobrecargas, puxadas altas, push press, arremessos com medicine ball, movimentos com elásticos, que vão trazer algo bem específico de alguma outra variável dentro da força que poderá ser transmitida para o esporte dentro da quadra. Podemos ainda pensar em ênfase de forças rápidas, como pular cordas, saltos, rebotes, saltos em caixotes, saltos no lugar, saltos no deslocamento, que vão trazer a união de questões coordenativas e de potencializar essa força para movimentos funcionais utilizados no basquete em quadra. Como parâmetros de carga, então, pessoal, nós temos a observação dos exercícios que nós queremos aplicar, das séries que serão aplicadas, quantas repetições eu vou solicitar de maneira eficiente e segura, qual o descanso e qual a intensidade que eu vou promover dos exercícios que eu poderei solicitar para a minha equipe. Ainda nós podemos pensar, então, quando nós saímos um pouquinho da força e nós entramos mais numa parte de vias metabólicas, a aplicação dessas questões, tanto para um condicionamento geral, quanto para um condicionamento específico. Então, o preparo desse meu atleta para fora de quadra e para os gestos específicos dentro de quadra. Aqui, então, pessoal, a aplicação dessas questões mais diversas que eu trouxe dentro da palestra de hoje, que infelizmente ou felizmente não é uma receita de bolo, né, onde cada técnico e cada preparador físico pode dar o seu jeito ao treinamento, nós podemos observar todas essas questões na aplicação de Small Side Games, que são os jogos, os mini-jogos, onde nós podemos trabalhar 1 contra 0, 1 contra 1, com a qualidade das ações, a manutenção da qualidade de movimentos, os 2 iguais, 3 iguais, com mais ações por minuto, ou até o somatório de mais jogadores na quadra, para que assim então seja então uma observação geral do jogo em si, e há muita manutenção de muitas ações, né, por minuto dentro dessa prática.
E aí nós podemos observar as maiores possibilidades, tanto de amistosos quanto de aplicação de jogos no treinamento, onde eu consigo observar formações diferentes, um balanço de número de jogadores diferentes, a maneira de aplicação na quadra, movimentos solicitados por minutos, a frequência de pico, para que assim, além do viés de aquecimento, parte principal, fundamentos, aplicação de força, sistemas energéticos, eu traga tudo isso para a aproximação do meu atleta com os fundamentos e com o jogo que vai ser realizado. De nada adianta eu trabalhar somente a força do meu atleta e ele chegar em quadro e não conseguir transmitir a força corporal que ele tem nas ações que são solicitadas no jogo, nos fundamentos que serão aplicados e solicitados dentro de uma partida de basquete. Então, pessoal, quando a gente observa todos esses vieses que eu trouxe, todas essas ideias que podem vir a clarear o pensamento de vocês para buscar após o conhecimento que vocês possuem já no basquete ou querem buscar no basquete, onde nós podemos ainda somar a essa área aqui questões cinesiológicas, biomecânicas, fisiológicas, fisiologia do exercício, fisiológicas humanas, toda a parte de ensino-aprendizagem do basquete, nós podemos observar as mais diversas prescrições de treinamento, das mais diversas equipes mundiais, onde nós temos, por exemplo, uma separação, como eu mostro aqui, em semanas de treinamento, com aplicação de flexibilidade, aquecimento, exercícios pliométricos, exercícios de resistência, questões mais específicas para cada jogador e para cada equipe, seja ela aplicada em formato de séries, repetições e também percentuais de cargas. Ainda, pessoal, a título de conhecimento para vocês, tudo que nós falamos até então é utilizado fortemente para o basquete 5 contra 5. Porém, nós temos que pensar que o basquete cada vez mais cresce em modalidades diferentes, como a 3x3. E aí, pessoal, há necessidade também de toda uma reavaliação do que eu comentei até então, onde o 3x3 há diferentes intensidades, diferente tamanho de quadra, diferentes questões de quantos jogadores poderão ser aplicados, competições, preparação, momentos de transição. Então, aqui, pessoal, é muito interessante que nós tenhamos sempre o conhecimento do que vai ser aplicado, dos atletas que nós temos, para que então seja possível ir para as bases do treinamento, buscar as palestras que falam somente da prescrição de treinamento fora do basquetebol, onde eu consiga ter um conhecimento melhor de cada etapa de choque, estabilização, manutenção, para então reaplicar ao que eu preciso para aquela modalidade. Será que o 3x3 também precisa tanto de força quanto o 5 contra 5? Será que o 3x3 precisa de um trabalho melhor de agilidade, de velocidade rápida? O que eu vou ter nessa situação que vai diferenciar do que eu vinha trabalhando até então no 5 contra 5? Então, pessoal, a necessidade de observação de carga de jogo, carga semanal, tonelagem de aplicação de exercícios e das mais diversas prescrições, para que então seja possível que eu consiga alcançar metas com a minha equipe. De uma maneira a fim de trazer um retorno do que a gente conversou até então, pessoal, eu deixo para vocês um checklist bem tranquilo, para vocês se lembrarem sempre do que é importante na prescrição do basquetebol. Observação da modalidade, o tipo de periodização que eu vou aplicar, os meus picos, quais os meus macrociclos, mesos, micros e sessões, e as características do esporte que eu estou lidando. Tanto quanto qual vai ser a minha dosagem de horas de treino, quais vão ser os percentuais em que eu vou aplicar toda aquela questão física, técnica, tática, se a minha equipe vai ter a questão nutricional, psicológica juntamente, se terei uma fase mais básica, específica, quais são os meus períodos de competição, a fim de que eu consiga ter um objetivo para cada etapa, que seja possível prescrever e organizar, onde eu possa ter testes que eu posso aplicar para ver como é que está todas as questões físicas dos meus atletas, onde eu possa retestá-los, onde eu possa organizar isso dentro de uma semana, dentro de um mês e dentro de um ano de treinamento, para que assim eu consiga então ter fichas semanais, fichas diárias, tanto para o treinamento de força, para o treinamento de resistência muscular localizada, para treinamentos de potência e treinamentos aeróbicos. Pessoal, eu encerro aqui a palestra de hoje. Eu teria
um absurdo para a gente conversar ainda, mas eu fico aberta para qualquer dúvida que vocês tenham. Novamente, infelizmente ou felizmente, eu não posso passar uma receita de bolo. Aqui nós vamos criar um conhecimento, nós vamos buscar dar o nosso jeito da educação física e da preparação física para cada equipe que nós temos em mãos. E também para cada atleta que nós vamos ter também em mãos, uma atenção, uma empatia com as nossas equipes, para então que nós tenhamos grandes títulos e grandes caminhadas esportivas. Deixo meu contato para vocês, fico à disposição para qualquer dúvida e que tenhamos todos um ótimo congresso. Muito obrigada. Girls with their nails done.